Essa questão econômica é a força e a fraqueza do presidente Lula nesse momento. Então, deixa eu explicar. A força, porque é o que faz a gente entender a característica dos governos do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. Em todos os três momentos, sempre houve isso. Sempre houve uma queda brutal do desemprego e sempre houve o aumento da renda do trabalhador. Essa é, vamos dizer assim, a doutrina Lula em termos de economia, né? A ideia de você distribuir renda na parte de baixo, através da parte de baixo da sociedade, através do fortalecimento e do valor do trabalho. Isso ajuda a sociedade em grande medida e é exatamente o oposto do que os neoliberais costumam dizer, né? Os neoliberais dizem que nós temos que colocar dinheiro na parte de cima da sociedade para que esse dinheiro, através de investimento depurado pelo mercado, chegue às populações, e a gente sabe que isso nunca aconteceu no neoliberalismo, e o presidente dá aula de economia nesse tipo de situação. O interessante é que o presidente virou um jogador de sinuca daqueles mestres, né? Porque o bom jogador de sinuca, ele avisa onde é que a bola vai cair, ele coloca a bola lá. O presidente, no início do ano, disse, olha, o PIB vai crescer mais do que o FMI, o mercado, todo mundo projeta, e mês após mês, o que ele disse lá atrás vem acontecendo, vem se consolidando. Então, isso é a força dele, é a força política. Mas eu também sou a fraqueza, Daiane. Por quê? Porque como o presidente Lula tem lado, e ele faz isso abertamente no aumento da renda dos trabalhadores, a parte alta da sociedade e até mesmo a classe média se sentem fora desse espetáculo do crescimento, né? Não se vêem parte disso. E aqui eu quero tratar esses dois casos diferentes, as classes altas dirigentes do país, industriais e tal, e a classe média, porque eles vão ver esse estado de coisas de forma diferente. A classe alta se sente prejudicada porque não comanda mais a economia e tem que se adequar a determinadas regras. No primeiro e segundo mandato do governo Lula, o que nós vimos é que o presidente precisou criar planos de desenvolvimento econômico para essas pessoas especificamente, para que elas parassem de fazer oposição ao governo e liberassem até que os jornais falassem as coisas boas, porque você sabe que quem paga publicidade no jornal decide qual é a manchete que vai aparecer na capa. Então, esse grupo é muito claro. Agora, o problema grande aqui é a classe média. A classe média, quando ela não se sente parte desse espetáculo do crescimento, ela acaba entrando diretamente na armadilha fascista, comprando todos os argumentos fascistas. E qual é o grande problema hoje para o presidente Lula abraçar a classe média? A política tributária. A classe média continua sendo penalizada por uma desproporcional cobrança de imposto de renda, uma desproporcional cobrança em cima de produtos de necessidade básica da classe média, como em combustíveis, como energia elétrica, e isso tudo provoca um sentimento amargo na medida em que ela vê as classes baixas crescendo e se aproximando do status dela, e ela não consegue nunca se aproximar do status das classes ricas. Então o presidente precisa olhar nos próximos 2 anos para a classe média e pensar nesse processo de desoneração. Só que daí bate diretamente no Ministério da Economia, que tenta pensar a economia ainda com os olhos das teorias do início do século XX, que é primeiro preciso receber para depois poder gastar. E, infelizmente, você não consegue diminuir tributação se você tem esse tipo de pensamento, e a classe média acaba sendo sobrecarregada. No final das contas, nós vamos ter que resolver essa equação, porque o presidente Lula tem 2 meses para fazer o Brasil se sentir parte de todo esse processo de crescimento e não apenas ratificar a sua posição como grande líder das classes mais baixas na luta contra a desigualdade econômica.